dois bestas lá. Esse aqui tá pra trás, esse tá na frente. Olha, pessoal, vamos em silêncio, tá pra frente, prestar atenção aqui. Não, presta atenção. Vocês estão com tchau, né? Que nossa, Sim, esse feia, bonita. Ô, João, fala pra mim que negócio na casa dela. Explica isso. Vê se tem isso também. Silêncio! Toda ogra. Chega. Olha lá, o Gré sabe. Nossa! Aí ficou vermelho. Nossa, ele ficou bruto. Vai, professor. Vai, professor, continue. E olha, pelo que esse pelo menor. o professor ajudou agitado, sabe? Percebi. Percebendo. Foi um chá de. O chá de camomila, pessoal. Chá de requente. Não tem nada, mãe. As fitas cassete antigamente, quando tirava aquelas fitinhas aqui dentro dela, fazia chá com ela. Não ficava direitinho. Chá de veladona. Nunca mais voltava ao normal. É chá de veladona, né? Hã? Chá de veladona? Não, chá, esse é de chá de fita, né? Ah, tá, já ouvi falar. Isso é mais pesado. Só Veladona que deixa doido também, né? Veladona deixa doido pra sempre. Um amigo meu tomou um chá, acho que foi de veladona não, foi de cogumelo. Chá de Ah, cogumelo. sim. E ficou doido pra sempre. Isso Ele lembrou. acabou suicidando. Sai fora. Ele ficou tão doido que eu. Você vai explicar mais pra ele? Vou. Esperando Olha, professor. De carro. Principalmente em feriado, sexta passada, um sábado, nem é isso. Pô, Você não deixa eu pode explicar. fazer golaço. Sábado e quarta. Então vamos lá. Na aula de hoje vamos falar sobre um filósofo chinês, filósofo, político, pensador da política chinês, o Han Feizu. Viveu no mundo antigo, de 280 a 233 a.C. E ele vai defender o legalismo, as leis estatais. Então, para ele, para o Han Feizu, são as leis estatais que impedem que nós, seres humanos, maus e egoístas, nos destruamos. Brutos. O ser humano é egoísta, é mau. Aqui ele já estava, de alguma forma, antecedendo um filósofo moderno chamado Thomas Hobbes. Então, um filósofo moderno chamado Thomas Hobbes que diz o seguinte: o homem é o lobo do homem, ou seja, o pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. Exatamente. O homem é egoísta e mau por natureza, ele só pensa em si mesmo. No estado de natureza, antes da gente viver em sociedade, antes de ter leis, antes de ter governo, nós vivemos no estado de guerra de todos contra todos. Cada um fazia justiça com as próprias mãos. Vivíamos todos nos matando, nos roubando e nos escravizando. Até que, em um determinado momento, os seres humanos, cansados dessa guerra sem fim, resolveram fazer um pacto, criar o Estado, e com o Estado as leis, para que assim, o Estado agora tem o poder. Os indivíduos renunciaram ao poder de fazer justiça com as próprias mãos, e entregaram esse poder nas mãos do Estado. Agora o Estado tem a função de garantir o mínimo de paz e segurança, ou seja, impedir que a gente se mate, se rouba, ou se roube e se escravize. É, porque sem isso aí, professor, a sociedade seria uma bagunça. Mas é que acontece. Se a polícia entrou na igreja, já vê o que acontece. Nossa, você lembra, professor? Entrou no Espírito Santo e Não, professor. vou invadir as lojas, tudo estão roubando tudo. Sério? Vou matando a outra, não dá nada. Não, professor, a polícia já não faz nada. Não vai. O Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Não faz tudo que precisa ser feito, mas deixa sem atrever. O tanto vai ficar pior. Mas eles roubaram as lojinhas, roubou os trem, tudo. Tudo, filho, invadiu tudo, levou tudo. É, não tem polícia, tudo. É o homem animal, o homem é o lobo do homem, amigo. Existe não. Tipo o Gotham City sem o Batman. Exatamente. Então, para o Han Feizu, se maus ministros desfrutam de segurança e lucros, então é o começo do fim de um governo. Então você tem que limar, meter o pé nos ministros que estão só pensando neles mesmos ali. Que
estão buscando a sua própria segurança, seus próprios lucros, e não está nem com. É a corrupção, a famosa corrupção. Para ele, a única forma de frear a corrupção, o homem egoísta e mau, é com leis fortes, leis severas, leis duras. Então, o robô pensou você quis surrupiar dos outros, né? Então, vamos lá com a lei dura te punir. Ou deixar preso para sempre, ou com a mão, ou pena de morte. Oi? Se você representa uma ameaça para a sociedade, o Raul dizia, eu posso tirar a sua vida, a sua liberdade e os seus bens. Depende do país. Porque no Brasil também. Bolsonaro. Aqui no Brasil os ministros roubam. Bolsonaro aqui, o Aqui rouba e nem preso. Se você é preso, fica lá um tempinho só depois é solto. aqui a prioridade é a vida. Se fosse igual nos Estados Unidos, que é a justiça. E o povo se ferra. Os Estados Unidos também, os ricos não se ferram muito não. Você for olhar para as prisões, a maior parte da população carcerária dos Estados Unidos é de preto. Então é um sistema carcerário, um sistema punitivo que pune pobre e preto. Aqui também no Brasil, 5 P's que são presos, né? Preto, pobre, vai para a cadeia, igual falar. Preto, pobre, periférico, manda de periferia, prostituta e petista, né? Os 5 vai preso aqui no Brasil, o resto não vai não, o resto está livre. Por que prostituta? Oi? Por que prostituta? É crime? É crime? Não, porque aí a prostituta geralmente ela é uma mulher pobre, já está dentro do espelho pobre, mora na periferia geralmente, e algumas são pretas também, né? Mas só para dar os pés, só para Pobre favelado. Século V a.C. Se for olhar as mulheres pobres também, as cadeias femininas, a maior parte da população carcerária é feminina. Professor, bem que os ricos quase não é preso, né? Se eles fazem uma coisa assim, digamos assim. Cometem crimes com o cara do Porsche lá. O cara estava bêbado, drogado, o Porsche para 200 por hora, bateu no caboclo que estava trabalhando de Uber. Vocês viram isso não? O Porsche bateu no cara. O Porsche matou o cara do Uber. O Porsche. Aí a polícia chegou lá. Escuta lá. O que você falou? Porsche? A polícia chegou Porsche, lá. carro Porsche. Não. Tá, Não, do céu. Era Porsche. Como é que eu vou explicar, Não, velho? era um trem que tava passando caso Porsche na televisão? Não, Porsche, carro. Então, caso Porsche tava passando na televisão. Eu achei que era O Porsche. cara e Porsche. Carro Foi me Porsche. passando na televisão mesmo. Bateu, matou. O cara estava completamente drogado, embriagado. Nem fizeram bafão dele, liberaram. Só pra você ver, filho. E ainda mais se o cara for preso do mesmo jeito, ele paga lá uma fiança Matou. já Não, nem é liberou. preso não. O rico não vai preso não. É. Você vê, a polícia foi lá, né, foi chamado lá por causa da... Compra a polícia. Lá num bairro rico lá de São Paulo, lá, o policial chegou lá para casa e falou, não entra aqui não. Minha casa não entra não. E xingando o policial, não acontece nada. Faz um preto pobre, um periférico, um velado, xinga o policial para você ver. Chamaram a polícia agora com o caboclo essa semana. Falaram que ele não tinha pagado aluguel. Preto pobre morava na periferia. E ele tinha pagado aluguel. A polícia chegou lá, mordou o cara, velho. Preto pobre mora na periferia. Agora né, chega lá, a polícia, não. Sim, senhor. Eu estou aqui, pego um mandato. Se o senhor abrir, tudo bem. Por que será? Só porque o rico tem condição de pagar um advogado pica, e o pobre. Então é um tratamento totalmente diferenciado. O pobre já lascado. E para o Ramo Feitos, uma lei devia ser para todos, né? O legalismo dele, as leis estatais, deveria valer de forma igual para todo mundo, não tem ninguém. O problema é que não é assim. Toda lei, sempre, em qualquer lugar, em qualquer tempo, beneficia os ricos. Você está falando desse trabalho americano aí. Os donos da Americana fizeram um rombo bilionário. Bilionário. Foi um roubo. Passaram a manta. Está em processo. Está em processo. Mas eles roubaram. Eles maquiaram, enganaram o sistema financeiro. E surrupiaram dinheiro. São os caras mais ricos do Brasil. É um grupo, né? Falando em Gente, acidente aí,
um acidente aí, né? Os noiadores vão na Teve um americana, acidente, vai mas foi aqui no chegar verão, não foi não? Faz parte. O caminhão, o carro tava passando, foi tão Mas eu vi que os noiadores vão na o cara americana, foi tinha bater no aqui. caminhão, o cara parou sentado em cima do carro. Foi uma cagada, senhor, né? Não tem livramento, não. Porque Vai lá. eu ia falar, eu ia pegar o avião e aí eu perdi o voo. Foi livramento, Deus me livrou, porque o avião caiu, me matou 3 Misericórdia. Deus foi, matou 300 caras no avião? Deus filho da puta que Os 300 estavam condenados, só você que estava de boa. Ah, tá doido. 3 pessoas, tinha criança e bebê lá. Ixi, sério. Como é que é? O cara perde o voo. O avião vai e cai, mata 300 pessoas que estavam no voo, inclusive criança, recém-nascido. Aí você fala que está todo mundo condenado, todo mundo pecador, e o cara que se livrou não era pecador. Não tem lógica esse trem, não tem cabimento, não consegue fechar a conta. É muita sorte isso aí. Você cagada por dentro, se colocar na conta de Deus, você vai chamar Deus um tremendo filho da puta. Né? Ah, você fudeu com 300 pessoas para salvar uma. É Que Deus que é isso? Hã? É existencial. Deus excomungado por isso. Estavam no caso das americanas. Mudando o trem. Os caras desviaram bilhões. Agora vai um favelado nas lojas americanas e rouba um chocolate. Olha, o povo rouba lá. Rouba, mas quando é pego, segurança pega e ó. Você sabe de falar. Você trabalha naquela centro? Não, não trabalho não, Pega a mão. A segurança pega, acabou. Toma uma surra e depois é preso ainda. o povo rouba porque é onde a Aí câmera chega não lá, pega. Você entra na climatizada, então tudo que te É, roubar. mas americano é algo isso. Mas eu não sei. Então, continuando. Vamos lá, gente. Difícil de hoje, hein? No século V, Confúcio defendeu uma hierarquia baseada em relações familiares tradicionais. Ele defendia que o exemplo é a melhor forma de governar. Se o governante for um bom exemplo, ele vai dar esse bom exemplo para os seus súditos, para os seus governados, e eles também se comportarão bem. Será que isso funciona? Nem em casa isso funciona. O pai é bom exemplo, o filho é mau, vagabundo, sem vergonha. Né? Mas era a ideia de Confúcio, né? Ainda mais no governo, que aí você está governando milhões de pessoas. Acho que um governante vai ser exemplo, todo mundo vai seguir o exemplo do governante. Mas ele defendia isso, né? Uma hierarquia baseada em relações familiares tradicionais, era a tradição, na qual o soberano e seus ministros governam por meio do exemplo. Você, com o seu exemplo, aquela ideia, né? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Olha. Será que funciona isso mesmo? Esse Não, exemplo? não. Será que ele arrasta? Ou a pessoa vai ver o seu exemplo lá, o trouxa lá, faz tudo certo, enquanto o outro está passando a perna nele, ele está vendo, nem está se dando bem em cima dele. Então, século IV a.C., Mose propõe uma classe de ministros e conselheiros puramente meritocrática, ou seja, baseada, fundamentada no mérito. Os melhores deveriam participar do governo, na perspectiva do Mose, que é outro pensador filósofo chinês. Então eles deveriam ser escolhidos por sua virtude, sua disposição para fazer o bem e suas habilidades, aquilo que eles manjam fazer para o bem da população. No século II a.C., depois do fim do período dos reinos combatentes na China, a dinastia Han chinesa rejeitou o legalismo do Han Feitsu, né? Baseado na lei, as leis duras, né? E adotou o confucionismo, que era o governo através do exemplo das relações familiares tradicionais. Já ouviu falar dessa dinastia já, assim, interessante. E não deu certo, né, também. O problema é o ser humano. Qualquer coisa que o ser humano você tenta fazer para controlar o ser humano consegue burlar aquilo e fazer merda. O ser humano é uma raça desgraçada, né? Então, de 589 a 618 d.C., os princípios legalistas são depois revividos aí. Eles vão mudando, porque nada dá certo. Ah, fiz isso aqui e não deu certo. Vamos. É igual, o PT está fazendo merda, vamos pôr o Bolsonaro para resolver. O Bolsonaro vem e faz merda. Todo mundo faz merda, velho. Isso é merda que o ser humano consegue fazer. Todo mundo é um merda, né? Todo mundo é um. Respeito. Mais lugar. Merdinho. Nós somos merdinhos. Perto deles nós somos merdinhos. Eles são muito mais merda que a gente,
Porque é muito mais dinheiro, né? Bilhões está passando na Brasil, né? Acabou um pouco bilhões, mas o preço não está de boa. Falou, não, foi só um erro contábil. Eu errei a contabilidade aqui. Tá ganhando mais. Vai nessa. Um erro contábil, quando o cara rouba bilhões. Agora quando o cara rouba um chocolatezinho, né? Opa, tem gente que tá presa aí porque roubou arroz para poder alimentar os filhos, né? Para poder alimentar nem para ele. Foi lá, roubou, tem uma mulher que tá presa, não sei quantos anos lá, quando roubou um pacote de arroz. Ai, que inferno. Eu vou pegar gasolina por necessidade. Não, o cara merecia. Aí você fala pro delegado. Ah, eu roubei de um rico, né? A gasolina de um rico. Mas ele roubava Rouba bilhões, não acontece nada, o pobre rouba micharia. Não, o rico ele merece um macaco. O rico, a galera pega o helicóptero com meia tonelada de cocaína. Mas é minha. O pobre, se tiver com uma graninha para poder fumar um baseadinho dele, você apanha e é preso. Você já percebeu uma coisa? Esses MC, você pode pegar em qualquer rede social. É droga, cocaína e tal. Os caras não fazem nada. Dinheiro, né? Pega normal. Então, os princípios legalistas foram revividos durante a dinastia Sui, na tentativa de unificar o Império Chinês, também não deu certo. E o Han Fei-Zhu defendia governar o Estado pela lei, louvar o certo e censurar o errado. Esse É a deu galera certo. que defende isso, né? E isso deu certo. Deu certinho. Será que dá certo? Tem gente que defende esse legalismo aí, leis duras. O próprio Bolsonaro defende isso. Mas o próprio Bolsonaro faz merda. Exatamente. Desvio de dinheiro, faz rachadinha, né? Tem um monte de coisa lá Agora, envolvido em esquemas escuros. Então, o legalismo é para os outros. Bandido bom é bandido morto. Esse seja o bandido morto. Porque se for da minha família, ainda tem que ser morto. Não, esse não. é verdade. Amarrar